Pai amado, o Teu Santo Espírito nos trouxe até aqui, porque o Senhor preparou uma mensagem para cada um de nós. Por isso queremos pedir esse mesmo Espírito que venha habitar em mim, para que eu venha falar com as Tuas palavras. E que o Senhor venha abrir a mente, nosso entendimento, para que possamos sair daqui preenchidos pelo Teu poder. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Meus queridos, 2 Coríntios, capítulo 7, capítulo 7, verso 14. E ao decorrer do tempo, assim, nas mensagens, Deus ele tem usado, pregadores para falar do reavivamento. Ele está constantemente falando aos nossos corações, para que a gente venha crescer, nos preparar, buscar um reavivamento verdadeiro, todos os dias, que possamos assim dar um passo, diariamente, a cada minuto e segundo da nossa vida, para permanecermos firmes até a volta de Jesus. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, vamos acompanhar, diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Então, meus queridos, esse lindo versículo faz parte da resposta de Deus a Salomão, que orava ao Senhor na dedicação do grande templo, o sumo templo de Jerusalém. Salomão pediu o favor de Deus sobre o povo de Israel. O Senhor apareceu a Salomão em sonho e lhe disse: sim, o meu povo. Maravilhosa promessa de Deus, que responsabilidade colocada sobre os ombros de seu povo, sobre os ombros de cada um de nós, sobre os ombros de nós que estamos já selados na nossa vida espiritual através do batismo, e aqueles que ainda não selaram. Deus está dizendo: sim, o meu povo. Ser o povo de Deus é um privilégio e uma responsabilidade. Amém? A mensagem dada a Salomão nos fala a esse respeito. Somos o povo de Deus. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Amém? Isso, 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançasse misericórdia. Amém? Então esse versículo é maravilhoso. Nós que somos falhos, até em pensamento pecamos, mas Deus, Ele nos fala claramente que nós somos o seu povo, sacerdote real. O mundo, ele está a nos observar. Ele observa o nosso falar, andar, pensar, agir. Por isso que nós precisamos ser a luz. Lá em Mateus 5,16 diz assim, precisam ler: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Comprados pelo precioso sangue de Cristo, para andarmos em santidade diante de Deus e dos homens. Isso é maravilhoso quando nós entendemos esse plano de Deus para a nossa vida. Porque muitas vezes, quando nós estamos olhando para nós, querendo fazer alguma coisa de bom, para que as pessoas vejam e nos elogiem, nós não conseguimos nada. Mas
quando eu e você nos colocamos nas mãos de Cristo, para que através de cada um de nós, Jesus Cristo venha brilhar, isso sim fará a diferença. E eu fico muito feliz, né, quando chegam pessoas aí de fora. Lá no colégio a gente tem a oportunidade de ouvir pessoas falando das denominações. E tem pessoas, professores, né, que têm falado aqui, de pessoas dessa igreja, na qual diz: eu tenho um exemplo no colégio tal e tal. Colégio onde estuda evangélicas. Eu procurei saber. E para a honra e glória do Senhor, essa pessoa que estuda lá no Monte Senhor é uma serva do Senhor Jesus, uma adventista do sétimo dia. E ali ele diz: aquela mulher é uma referência. Ela faz a diferença naquele colégio, é um exemplo. Então, através dessa mulher, Cristo Jesus está brilhando. Então, quando nós buscamos a Cristo Jesus, a sermos realmente essa luz, Cristo ele faz a diferença. E nós passamos a iluminar pessoas ao nosso redor. Continuando, o versículo diz: se o meu povo se humilhar. Note a partícula se. Indica a possibilidade de que o povo se afaste de Deus, podendo ficar privado das bênçãos do Senhor. E se também aponta o caminho de retorno a Deus, seja qual for a distância, podemos voltar. A porta é sempre esta: sim. Se Jesus viesse hoje às nossas igrejas, o que encontraria? A primeira condição imposta pelo Senhor para o reavivamento é a humildade. Como está a minha vida como cristão? Como está a sua vida como cristão? Como conhecedor da palavra? Será que estamos sendo submissos, humildes, realmente como exemplo de Cristo Jesus? O que Deus não quer do seu povo é novos e melhores votos. Tem pessoas que fazem grandes votos, mas só para por aí. Deus não quer isso entre o seu povo. Tem pessoas que têm uma maior dose de boa vontade, mais simpatia para com a sua causa. E tem outros também que passam a contribuir mais. Mas o que Deus requer é humildade e submissão. Amém? Tem muitas pessoas que têm até a vontade, até falam. Muitas vezes, quando termina o final do ano, muitos de nós fazemos o quê? Eu vou parar. Como foi minha vida em 2011? O que eu fiz e o que eu deixei de fazer? Poderia ter melhorado nisso e nisso. Em 2012 eu vou mudar, eu vou fazer a diferença. E muitas vezes fica só em volta. Cristo Jesus ele não quer que nós só falamos de boca, mas Ele quer prática. E para isso ser uma realidade em nossa vida, nós precisamos da submissão. Isaías 57:15 diz: habito como contrito e abatido de espírito. E Mateus 5:3 diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Os humildes, os pobres de espírito. A humildade é a primeira qualidade do cristão convertido. É o oposto de orgulho, soberba, arrogância, autossuficiência. Então, você, querido, nós devemos nos submeter completamente à soberania de Cristo Jesus. Muitas vezes vivemos uma vida de cristianismo de fachada, enganando a nós próprios. Quantas vezes o Espírito Santo teve misericórdia de mim e falou ao meu coração, por muitas vezes que ia trilhando o caminho de Cristo, pensando que estava seguindo da maneira certa, e estava com sentimentos que não eram do Espírito Santo. Muitas vezes somos arrogantes, muitas vezes falamos palavras bonitas e até encantam. Quantas vezes eu tenho me encantado com pessoas e com o decorrer do tempo, com a convivência, a gente vê que é outra coisa totalmente diferente. Mas o povo de Deus deve ser diferente. O povo de Deus é diferente, porque nós não passamos a viver conforme a nossa vontade, mas nós passamos a viver assim como Pedro disse, né? Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? Orar. Também esse versículo fala da oração. A oração é a mais poderosa arma que Deus
O diabo quer embaraçar nosso exercício da oração. Precisamos orar, necessitamos da oração. O culto da oração do Ministério da Mulher, para aquelas que vêm, são pouquíssimos. Mas para a honra e glória de Deus está fazendo a diferença. E nós temos recebido bênção. E exatamente ontem a meditação, ontem à tarde, foi falando sobre as orações não respondidas. Porque muitas vezes eu e você não pensamos que Deus não escute, não ouve, não atende às nossas orações, porque nós queremos que Deus atenda da nossa maneira. Mas o plano de Deus é melhor para mim e a sua vida. Tenha certeza que se Deus não atendeu a sua oração da maneira que você atendeu, Ele atendeu da melhor maneira, porque Ele sabe o melhor para mim e para você. Aqui tem alguns exemplos, bíblicos de homens de orações. Aqui fala de Elias no Monte Carmelo, um exemplo de fé. Um homem ali que buscou o poder de Deus e Deus agiu e Deus foi glorificado. Nós vimos aqui também a igreja primitiva que se entregou à oração até que do alto fosse revestido de poder. O poder do Espírito Santo se manifestou com grande poder. E esse é o mesmo Deus que nós adoramos hoje, amém? Ele não mudou. Ele está atento para cada um de nós. E a outra fase, seguindo o nosso versículo de hoje, 2 Crônicas 7,14, diz: e buscar a minha face. Buscar o rosto do Senhor, a sua presença. Comunhão diária com Deus. Colocar Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas. Depender absolutamente dele. Será que estamos realmente buscando a face de Cristo Jesus de uma maneira completa? O mundo com seus afazeres trabalho, casa, esposo, filhos, os jovens também têm os seus afazeres. E muitas vezes, meus queridos, eu digo isso começando de mim, muitas vezes nós colocamos essas coisas em primeiro lugar. E há de mim e de você, se nós colocarmos essas coisas em primeiro lugar, porque nós seremos derrotados. Porque nós estamos buscando coisas que é hoje e não é amanhã, mas colocando Cristo Jesus em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Ao sair do Egito diante do Mar Vermelho, o povo de Deus dependeu inteiramente do Senhor. Deus realizou o quê? O impossível pelo seu povo. Moisés, conduzindo o povo rumo a Canaã, chegou à península do Sinai. Deveria subir o monte para ver o rosto de Deus, e ele não voltou de mãos vazias. O rosto de Moisés resplandecia. Hein? E quando eu e você também, buscamos a face de Cristo Jesus, há uma diferença, automaticamente. As pessoas veem em nós uma diferença. As pessoas veem em nós uma de falar, de agir, em todos os aspectos. Uma diferença, sabe discernir. Mas infelizmente tem muitos, que se diz cristãos, que as pessoas dizem assim: você é cristão, não parece não. No início da minha caminhada cristã, eu ouvi isso, mas eu glorifiquei a Deus. No início da minha caminhada cristã, os líderes eles costumam ser o maior exemplo. O exemplo de quê? De outras pessoas seguir. E eu procurei seguir justamente alguns dos líderes lá da igreja onde eu conheci. E comecei a fazer imitá-los. E até que um certo dia, no pôr do sol, uma vizinha minha me chamou e disse assim: Milda, eu comprei algumas roupas e eu quero que você dê uma olhadinha para ver se você agrada de alguma. E eu fui lá, estava até o pôr do sol. Ela me chamou de longe e eu disse: não, deixa para amanhã. E ela perguntou por quê? Eu disse: não, porque no sábado, a gente está no sábado do pôr do sol, ao pôr do sol, e eu não procuro fazer coisas do meu interesse, não. Mas como assim? Que igreja é essa? Eu falei algumas coisas. Ela disse: você é crente? Eu disse: sou. Ela disse: pois não parece. E aquilo foi como uma faca afiada no meu coração, em pleno início de sábado. E eu disse: agora eu vou perguntar o porquê. E eu disse: por quê? Ela disse: porque o seu testemunho, vestuário, não mostra que você é uma cristã.
E daquele dia em diante eu orei a Deus que para casa também fazer o culto, caladinha ali comigo. E eu fiquei muito triste, mas depois eu vi que era Deus tendo misericórdia de mim. E usando aquela mulher que não sabia nem o que era cristianismo, para me avisar que eu deveria ser uma luz. Nós devemos ser uma luz em tudo, meus queridos. Porque nós iremos dar conta do que nós fazemos aqui. Se Cristo Jesus está brilhando em nós, Deus é exaltado. Mas quando nós procuramos fazer a nossa própria vontade, o nome de Cristo é envergonhado. O versículo diz ainda: desviar-se dos seus maus caminhos. Não podemos andar de qualquer maneira. Ele quer que andemos na sua presença e se desviar. Tomar o desvio, deixar a estrada que está. Converter-se, dar meia volta. Desviar-se de quê? Do mau comportamento, do péssimo padrão de vida, da conduta ruim, do pecado, da vida de compromisso com o mundo. Quantos de nós que infelizmente estamos vivendo vida dupla? Temos um compromisso aqui para com os irmãos e muitas vezes lá fora estamos querendo ter um compromisso para com o mundo. Nós que somos cristãos, que fomos revestidos pelo poder do Espírito Santo, devemos viver de uma maneira diferente, servindo a Cristo Jesus em todos os lugares. Não importa onde você vá ou deixe de ir, nós devemos deixar Cristo Jesus habitar em nosso ser. Se desviar, Deus não obriga, nós sabemos disso, não pode. Ele não quer nada à força. Precisamos romper com o pecado e nos voltar a Deus. Confessar o pecado. Endireitarmos nossa vida. Precisamos responder ao Senhor com as palavras do Salmo. Abra aí a sua Bíblia em Salmo 139, versículos 23 e 24. Essas palavras, esses versículos aqui desse Salmo, devem estar diariamente na minha e na sua oração. Porque nós não podemos dar, mas quando Cristo Jesus vive em nós, há uma grande diferença, há poder, há transformação. Amém? 139, versos 23 e 24. Diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Glória a Deus. Nós devemos ser submissos, meus queridos, deixarmos atentos a todo momento. Quando nós vivemos intimidade com Cristo Jesus, a nossa vida espiritual, a nossa vida espiritual, ela cresce, ela vai acendendo cada vez mais, brilhando a cada vez mais e atingindo outras pessoas. Eu completei sábado 11 anos de batizada. E eu glorifico o nome do Senhor, porque só pelo seu poder que eu continuo firme. E minha oração constantemente é essa: toma-me, Senhor, em tuas mãos e usa-me como um vaso para honrar e glorificar o teu nome. E assim, como pessoas se esforçaram, saíram dos seus lares e foram levar essa luz em meu lar. Meu lar estava para ser fechado. Meu lar estava para ser destruído com vícios, com muitas coisas erradas. E Cristo Jesus usou pessoas para ir até o meu lar, ser um testemunho fiel. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu e minha casa servimos esse Deus maravilhoso. Então, que Deus venha ser com o nosso irmão Marconi, meu pai na fé. Passou por muitas tribulações. Um homem, um grande líder, que Satanás brincou também bastante com ele. Aprontou poucas e boas, mas em meio às quedas, para a honra e glória do Senhor, ele está firme. Ele e sua casa também. Então nós devemos fazer essa oração diariamente. E agora a bênção divina. Depois de se humilhar, orar, buscar sua face, nos desviarmos do mal, a bênção celestial virá como chuva golpeosa. Amém? Deus diz: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está mais desejoso de nos dar bênçãos do que nós de recebê-las.
Isso é uma realidade. E tantos irmãos mesmo da fé, irmãos adventistas, sofrendo, padecendo, né, com dificuldade na vida cristã. E muitas vezes sendo uma pedra de tropeço na vida de outras pessoas, porque não está com os seus olhos espirituais abertos. Deus, Ele está constantemente, né, desejoso de derramar a bênção em nossa vida. E muitas vezes sofrendo, porque estamos cegos espiritualmente. A falha está sempre com quem? Conosco, com certeza. Nunca do lado de Deus. Então, o versinho lá em 2 Crônicas 7, 14, né, vamos ler. Diz assim, 2 Crônicas, deixa eu ver se eu encontro aqui. 7, e o verso 14, vou ler novamente. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui temos 3 elementos, todos de real valor. Primeiro, é uma ordem divina. Segundo, o dever de cumpri-la. E terceiro, uma bênção decorrente, né, a essa ordem divina e ao cumprir. Deus diz, se vai depender de mim e de você, porque Deus, Ele já está preparado com as copiosas bênçãos. Este é o preço do reavivamento e da reforma. Se o meu povo, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os teus pecados e sararei a terra. É uma bênção. Deus está esperando que estejamos dispostos a pagar o preço para que Ele possa derramar as copiosas chuvas de um reavivamento. Então, que pelo poder de Deus venhamos escutar o Espírito Santo falando em minha e a sua e em sua vida. Porque só assim vai haver um verdadeiro reavivamento. Mas temos que pagar o preço, temos que buscar. Temos que nos obrigar, temos que orar, porque o Espírito Santo vai viver em você e você vai ser uma bênção. Não só para você, primeiramente, porque quando nós nos entregamos nas mãos de Cristo Jesus, o maior beneficiado é você mesmo. E em seguida, as pessoas que nos rodeiam. Então, o apelo de Cristo Jesus hoje é que venhamos levar a sério os apelos que Ele usa servos de Deus a falar aqui à frente. É o reavivamento, é uma entrega, é fazer a diferença e é trazer muitas outras pessoas para esse caminho da salvação. Amém? Então, com esse desejo realmente de um compromisso, de um reavivamento, vamos ficar todos de pé e cantarmos o hino 555.